Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Carol Rocha e eu trago para você um tema muito bacana para a gente conversar sobre bioquímica clínica. Mas dentro da bioquímica a gente não vai falar dessa vez sobre os exames, não. Sobre glicose, ureia, creatinina, função renal, hepática, nada disso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece nos bastidores, os métodos analíticos que a gente utiliza na prática laboratorial. Então, vamos falar sobre uma metodologia que é a metodologia óptica. É uma metodologia que vai utilizar a reação química que gera cor. E eu vou fazer uma simulação aqui com você para você entender como é que funciona dentro de um espectrofotômetro para a gente avançar no conhecimento. E se você já teve aula comigo em algum momento da sua vida, você sabe que eu sempre gosto de trazer situações de ordem prática do seu dia a dia para ajudar você a aprender conteúdos que podem parecer muito difíceis, muito desafiadores aí dentro do seu processo, tá bom? Então vamos sem delongas falar agora sobre espectrofotometria. E dentro da nossa aulinha de hoje, nós não vamos falar apenas sobre espectrofotometria, a gente também vai falar sobre potenciometria e eletroforese. A espectrofotometria é a metodologia analítica que a gente vai utilizar a formação de cores para fazer uma análise. Ou seja, eu vou pegar um reagente, eu vou pegar uma amostra que a gente vai coletar no tubinho, né? Vamos centrifugar, separar o soro, vou misturar essa amostra com o reagente e vai gerar uma cor. Essa cor que é formada é justamente ela que é medida no espectrofotômetro. Então, o princípio fundamental da espectrofotometria é justamente o comprimento de onda das cores. Porque existe o comprimento de onda e existem as ondas que são invisíveis, ou seja, nós temos comprimento de onda que a gente não enxerga. Por exemplo, ultravioleta. Por exemplo, raio-x, você vai lá, vai fazer um raio-x do pé, do pulmão, vai lá tirar a chapa do peito, né? Tô com suspeita de pneumonia, vamos fazer um raio-x. Você não enxerga aquele raio vindo até você, porque ele é invisível. O comprimento de onda dele é muito pequenininho, é muito curto aos nossos olhos. Então a gente tem um espectro muito curtinho aqui, que é o espectro que a gente chama de luz visível. Quando o comprimento de onda também é muito grande, ele vai entrar dentro de um espectro também invisível, mas o comprimento de onda é maior. Que vai entrar aqui o infravermelho, o micro-ondas, essas ondas que o nosso olho não consegue enxergar. Então a gente utiliza justamente uma determinada faixa de comprimento de onda dentro da luz visível, que vai variar entre 380 nanômetros a 800 nanômetros, mais ou menos. É o espectro de cores que a gente enxerga. Então, se, por exemplo, eu pego esse copo azul, que você está vendo agora, ele está mais ou menos aqui em torno, de acordo com esse diagrama, mais ou menos em torno de 480 nanômetros, mais ou menos. E assim por diante, a parte mais vermelha, né, está em torno de 700, 800, e o violeta mais próximo é dos 380 nanômetros. E isso faz com que a gente enxergue diferentes cores. O princípio, inclusive, do arco-íris é o mesmo. Quando a umidade do ar está muito elevada e nós temos gotículas de água suspensas no ar, a luz solar, ao bater nessas gotículas de água, vai fazer o que a gente chama de difração da luz. Então, ela abre, consegue separar esses comprimentos de onda. Dentro do espectrofotômetro, como eu te mostro aqui no material, vai acontecer a mesma coisa, o mesmo princípio. Portanto, eu vou ter uma fonte de luz, que eu estou representando aqui por essa lâmpada, ela emite uma luz branca, ou seja, nessa luz branca eu tenho todas as nossas cores. E a gente vai usar as gotinhas de chuva aqui, mas na verdade é um prisma. Esse prisma, ele tem a capacidade de fazer essa difração da luz, separando os comprimentos de onda, para a gente poder selecionar qual comprimento que eu quero. Então eu tenho também um seletor dentro do espectrofotômetro, onde essa luz, a depender do comprimento de onda que eu escolhi, vai atravessar.
Hoje eu vou dar um exemplo para você de um espectro mais ou menos aqui em torno do azul, porque eu vou usar como exemplo aqui esse copinho azul para eu explicar para você o que é um espectrofotômetro. Aqui dentro desse copo eu tenho esse copo eu tenho um líquido, né, que na verdade é água, tudo bem? Beleza, já já a gente vai falar sobre ele. Vamos voltar aqui para o espectrofotômetro, tá? Vamos voltar aqui para o slide. Beleza, então nós temos aqui um seletor e eu vou usar como fonte de luz, para a gente poder entender esse princípio, o meu celular. Eu vou colocar uma luz no meu celular para a gente exemplificar como é que funciona esse comprimento de onda. Então essa luz vai atravessar, como você está vendo aqui no slide, essa fonte de luz vai atravessar. Eu vou selecionar o comprimento de onda azul. Então vamos supor que aqui é branco, né? Vou usar então aqui um seletor de comprimento de onda azul. Vai atravessar aqui uma luz azul nessa minha cubetinha, tá? E aí aqui nessa cubeta é justamente o local onde nós vamos colocar o reagente e a amostra que eu tenho interesse em fazer análise. E do outro lado, eu vou ter o quê? Um sensor que vai dizer para mim a quantidade de luz que ele consegue detectar. E vai mostrar para mim aqui num display, num detector, né? num visor, tá bom? Então agora eu vou apagar as luzes daqui, então não estranhe que agora eu vou apagar as luzes e você vai perceber que nós vamos ter uma mudança aqui rápida do cenário, né? Deixa eu colocar aqui a minha câmera. Vou apagar algumas luzes aqui, né? A grande maioria tem muita luz aqui, né? Para poder apresentar bem para você. Pronto. Eu ainda vou apagar mais uma luzinha e acender outra aqui. Vou acender essa só para você me ver direitinho e vou apagar essa luz aqui. Pronto. Eu vou usar então o meu celular. Opa, você está aqui. Eu vou usar o meu celular como fonte de luz branca. Se eu tivesse aqui um celofane, né, de cor azul, por exemplo, eu conseguiria então atravessar só a luz azul. Então, olha só, eu pego um objeto, já está aparecendo aí na parede, né, ó. Aqui na minha parede já está aparecendo a luz azul, tá vendo? Então, eu tenho a luz branca que atravessou. Então, é como se aqui na minha parede eu tivesse um sensor, como se eu tivesse um sensor da luz azul, né? Então, eu tenho a luz, que é a fonte de luz do espectrofotômetro. Vamos supor que esse copo é justamente o local onde a reação está acontecendo. Eu coloco aqui a amostra do paciente, coloco o reagente e a cor que vai ser gerada aqui vai ser azul. Então, eu tenho uma luz que está batendo aqui no copo e que está irradiando na parede, certo? Agora, você concorda comigo que essa quantidade de luz, vou colocar assim, né? Essa quantidade de luz que está atravessando aqui, ó, né? Então, vou colocar assim que acho que vai ficar melhor de você enxergar, né? E tirar esse copo daqui que está atrapalhando o meu esquema. Pronto. Então, aqui eu tenho a fonte de luz, luz branca, eu tenho aqui onde acontece a minha reação e aqui eu teria um sensor. Então, eu tenho aqui uma luz azul. Vou te fazer uma pergunta. Se o que tivesse aqui não fosse água, se fosse, por exemplo, café. Café escuro, café preto, né? Café mais turvo, né? Tem toda aquela característica que a gente conhece do café. Então, ao invés de água, vamos supor que eu teria café aqui. Vou te fazer uma pergunta bem simples. Você acha que iria atravessar uma quantidade maior ou menor de luz aqui para o outro lado? Se fosse mais escuro esse copo? Bem menor, né? Se fosse um café, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, usar um outro tipo de comprimento de onda, por exemplo, o comprimento amarelo, eu já teria um outro reflexo. Se eu tivesse aqui dentro dessa taça, se eu não tivesse água, se eu tivesse um outro líquido mais escuro, ia passar mais ou menos luz. Esse é o princípio do que a gente conhece como absorbância e transmitância. Então, veja, calma, pensa aqui comigo. Vou voltar para o meu copo azul, para não correr o risco, porque eu sou desastrada. O risco de eu derramar isso aqui é muito alto. Então, vamos supor que 100% dessa luz que está saindo aqui do meu celular passa aqui por esse copo. É 100% da luz que está atravessando? Não, né? Tanto é que tem uma quantidade de luz aqui que está batendo e voltando, né? Então, não é 100% da luz que atravessa.
Se eu colocasse aqui café, ia passar menos luz ainda. Então, pera, se é 100% da luz que está sendo irradiada da fonte até a cubetinha e não está atravessando 100%, onde é que ficou essa luz? Vamos aqui então para os slides para eu continuar com você. Vamos voltar a ligar as luzes para a gente conseguir continuar aqui a nossa aula. Vamos voltar aqui para o slide. Isso. Aí, luzes, câmera, ação, né? Voltamos aqui então para os slides. Com participação especial de Gabriel. Voltando aqui então para o que eu estou querendo esquematizar junto com você, tá? Então, ó, o que eu falei com você agora há pouco sobre isso daqui, ó. Então, eu preciso entender a diferença entre absorbância e transmitância. Então, a luz branca, que é aquela luz que que eu dei como exemplo aqui para você, né, usando o copo como exemplo, você viu que uma parte bateu e voltou? Porque quando a gente estava olhando, né, pelo reflexo aqui, ó, fazendo de novo aqui para você, ó, quando a gente faz isso daqui, ó, tá vendo que tem uma luz aqui que parece que está saindo do copo? Não tem aqui uma luzinha, uma bolinha que parece que está saindo do copo? Na verdade, é a luz que bate aqui e volta, que é essa luz que está representada aqui, ó, que é a luz refletida. Então, ela reflete, ela bate e volta. Então, ela não entra na nossa análise, na contabilização da análise. Uma parte dessa luz branca, a gente colocando aqui um filtro de acordo com a cor que me interessa, nós vamos ter aqui duas partes, né? Eu tenho aqui do outro lado um sensor, tudo bem? Eu tenho aqui um sensor. Nesse sensor, ele vai quantificar para mim o quanto de luz foi transmitida, ou seja, quanto de luz atravessou a cubetinha, tá certo? E aí é o seguinte, ó, pensa aqui comigo, voltando aqui nesse slide. Olha, se 100% da luz está atravessando aqui, vamos colocar o exemplo aí do copo, né? Vamos pensar num suco de laranja. Não, laranja é muito escuro. Vamos pensar num suco de... Vamos pensar na água primeiro, tá? Vamos pensar na água. Se 100% de luz pega esse copinho, essa cubetinha e passa para o outro lado, vamos supor que 80% da luz passou do outro lado. Por que você concorda comigo que uma parte ficou retida dentro da cubeta? Porque aqui é a cubeta, é onde acontece a reação lá no laboratório, onde a gente coloca o reagente à amostra e vira uma cor. Ele virou uma cor. Então, significa que aqui, ó, 20% dessa luz ficou retida. Então, o sensor vai detectar para mim, olha, 80% de luz transmitida. A gente fazendo uma analogia sobre isso que eu estou te explicando, significa que 20% da luz foi absorvida pela minha reação. Tá, beleza, mas e se ao invés de água eu colocasse café? Ia passar os mesmos 80% de luz? Eu acho que não. Ia passar bem menos, né? Então, se fosse um outro líquido com uma outra cor, uma cor mais escura, ou seja, se a cor ficasse mais escura, vamos supor que somente 20% da luz que eu estava irradiando ali naquela cubeta, somente 20% atravessaria. E 80% foi o quê? Absorvida. Esse é o conceito que a gente entende como absorbância. Absorbância, portanto, né? Aqui olhando para você. Absorbância, portanto, é a quantidade de luz que é absorvida durante uma reação. Ou seja, ela não atravessa, ela não chega no sensor. Tudo bem? Tá, Carol, beleza, entendi. E o que é transmitância? Transmitância é a luz que atravessa e chega no sensor. Ela não ficou presa lá na minha amostra, porque eu tenho cores diferentes, de intensidades diferentes. Se eu pegasse um Monster de cor azul, por exemplo, olha eu fazendo marca, mas não estou ganhando nada para isso não. Vamos supor que eu vou colocar aqui dentro um Monster azul. O azul daqui de dentro não seria mais intenso? Então atravessaria mais ou menos luz? Menos luz. E aí, as nossas reações bioquímicas, na sua grandíssima maioria, a gente usa justamente esse princípio de transmitância da luz e absorbância. E a gente utiliza uma fórmula criada por Lambert-Beer, que é um outro conceito com vários cálculos que vão entrar, que nós não vamos abordar nessa aula de hoje.
A princípio, na verdade, eu quero só que você entenda o princípio de como acontece a absorvância e transmitância e da detecção desses parâmetros no sensor, tudo bem? Então vamos voltar aqui no material para a gente entender isso com bastante propriedade. Então, olhando aqui, ó, então você já entendeu que eu tenho absorvância e transmitância e que a absorvância é a luz que foi absorvida e transmitância é a luz que foi atravessada. Lembrando que quanto mais escuro, maior a absorvância. Por quê? A absorvância vai ser maior. E quanto menor, ou seja, se eu tenho muita absorvância, eu vou transmitir menos, né? Então, quanto mais escuro, menos transmitância. Quanto menor a absorvância, maior a transmitância. Aqui a gente vai falar que são inversamente proporcionais, tudo bem? Claro, mas agora você já entendeu o princípio e você já entendeu também que o que está em jogo aqui para gente é a cor. Quanto mais intensa a cor, mais absorção eu vou ter na reação bioquímica, fechou? E aí a gente consegue avaliar as concentrações. Vamos colocar o exemplo da glicose? Quanto mais glicose a pessoa tem na corrente sanguínea, mais escura vai ficar a reação, menos luz atravessa, ou seja, mais luz foi absorvida, ou seja, a taxa de glicose vai estar mais alta. Claro que eu vou ter uma curva de calibração, claro que eu vou ter aqui uma série de outros parâmetros que vão me guiar para determinar o valor real daquele exame, mas o que eu estou falando aqui para você é apenas o princípio da reação e a diferença entre absorvância e transmitância e o equipamento laboratorial que a gente utiliza para fazer essas análises, a gente chama de espectrofotômetro, pela metodologia de colorimetria, tá bom? Que usa o quê? Comprimentos de onda para fazer a análise, porque vai depender da cor do reagente, da reação que eu vou ter, para eu poder definir qual é o espectro que eu tenho que usar. Se eu colocar aqui dentro um líquido vermelho, um suco de groselha, não vai somar a cor do azul da reação que deveria ser, ou do seletor, né? Vamos colocar que eu estou selecionando aqui o filtro azul, mas se eu botar um líquido não vai, groselha, não vai ficar roxo. Então, ele não vai fazer o cálculo certinho. Então, o meu seletor, ele tem que ser correspondente à cor da reação. Senão, eu vou ter erros muito severos no que diz respeito aí à análise, tá? Vamos aplicar isso em questões de concurso do CESP, SEBRASP, para a gente poder resolver? Então vem aqui comigo, vamos resolver uma questãozinha, tá? Para você ver como é que isso pode ser cobrado pela banca CESP e SEBRASP. Esse daqui foi do último concurso agora de 2025 da Embrapa, que diz o seguinte: julgue os itens seguintes relativos à espectrofotometria e à cromatografia. Entre os erros que podem afetar a leitura de absorvância em pesquisas com espectrofotometria, cita-se o uso de cubetas sujas ou riscadas. E aí, tá certo ou tá errada a questão? Voltando aqui, se eu tiver ranhuras, vai interferir nessa emissão da luz? Se eu tiver sujidades aqui dentro, vai interferir ou não vai interferir na luz? Claro que vai, não é verdade? Portanto, então, o gabarito aqui é certo. Então, veja, é até simples, né? Até agora, né? Olhando assim, não, agora tá até tranquilo, né? Por enquanto. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão, que é justamente sobre Lambert-Beer, né? Que eu tinha comentado com você. Mas isso não vai ser problema de você resolver a questão, não, tá? Também da Embrapa, agora para pesquisador. Olha só como é que veio essa questão. Com relação a aplicações tecnológicas da fotônica, julgue os itens a seguir. A lei de Lambert-Beer, que descreve a dispersão da luz em materiais, determina
que a absorbância de uma substância, é diretamente proporcional à sua concentração, ok, até aí tudo bem, e a espessura do caminho. Pera, espessura? O que tem no caminho? Espessura? Espessura o quê? Tem o quê? Uma esponja? Tem algum objeto no meio? Porque se você está falando de algo espesso, é o quê? Um gel? Existe espessura aqui? Não, né? Não tem espessura. Bem como proporcional ao coeficiente de absorção da substância em determinada faixa de comprimento de onda. Estaria tudo certo se ele não estivesse falando sobre a espessura do caminho. A espessura do quê? O diâmetro da cubeta? Tem uma interferência aqui, mas a espessura do caminho não. Do caminho seria a luz, né? A cubeta existe inclusive um padrão, porque se é claro, dependendo da largura da cubeta, eu posso ter uma maior ou menor passagem de luz por ali, tá? Então tudo isso tem que ser avaliado, portanto o item está errado, tudo bem? Vamos para mais uma. Também da Embrapa. Em um laboratório, é necessário realizar uma extração de proteínas foliares, e aqui está falando de bioquímica e biologia celular, tá? Para cargo de técnico. Aí ele fala aqui sobre um procedimento, tá? Sobre essa questão de plantas, etc., com volumes de reagentes que variam entre microlitros e mililitros. Para isso, utiliza-se micropipetas com capacidade de 10 a 100 microlitros, de 100 a 1000 e de 1 a 10 ml. Também são necessárias centrífugas refrigeradas para separar os componentes celulares e espectrofotômetros para análise quantitativa das proteínas extraídas. Porque se eu uso um espectrofotômetro para quantificar proteínas, eu vou avaliar como? Justamente pela modificação da cor daquela reação. Eu consigo fazer uma análise de proteínas usando espectrofotometria? Sim, consigo. Então, vamos lá. Além disso, o protocolo exige que as concentrações das soluções sejam preparadas em microgramas por ml e que os resultados sejam apresentados em miligramas por litro, para fins de uniformidade. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir. O espectrofotômetro é necessário para a análise quantitativa das proteínas extraídas, porque ele mede a absorbância de uma solução, sendo usado para quantificação de proteínas em diferentes estratos. Se você tem diferentes estratos, você pode ter diferentes concentrações, portanto, você vai ter o quê? Diferentes absorbâncias. O item está certo ou está errado? Mais que certo, tá? O item está certíssimo e é isso mesmo. Então, percebe? Sobre espectrofotômetro, o que o CESP pode te cobrar é justamente isso, agora o próximo é outro assunto. É justamente sobre esses assuntos: absorbância, transmitância, lei de Lambert-Beer, se a concentração da sua análise é diretamente proporcional à absorbância ou inversamente proporcional. Não tem, eu acho que são muito menos, a quantidade de questões que falam sobre transmitância, ela é muito menor do que as de absorbância é muito maior. Então fica a dica para você aí sobre métodos analíticos dentro da bioquímica clínica que pode cair aí na sua prova do CESP, tá? Então vamos para mais. Vamos agora falar sobre potenciometria. O potenciômetro no laboratório de análises clínicas, ele não é assim geralmente como é no laboratório de química. Muito cuidado, tá? O que nós vamos fazer aqui, na verdade, é a compreensão de como é que um potenciômetro funciona. A gente vai ter dois eletrodos. Um eletrodo que a gente vai chamar de eletrodo de referência e o eletrodo de detecção. Esse eletrodo de referência é quando a gente faz a calibração de acordo com o pH, de acordo com a solução ácida, de acordo com aquela solução iônica, e o potenciômetro é justamente para a gente avaliar íons. Quais são os íons que a gente faz análise no laboratório de análises clínicas? A gente faz análise do sódio, análise do potássio, análise de cloretos, a gente faz análise de cálcio iônico. No potenciômetro são esses que a gente mais faz. Faz também análise do pH, do bicarbonato, que são parâmetros aqui que já entram na parte da gasometria, mas a gente também faz. Tudo utilizando a metodologia do potenciômetro. No laboratório de análises clínicas, para fazer análise destes analitos, desses íons, nós vamos usar um tipo de potenciômetro que é um pouquinho mais sensível do que sensível mesmo, tá? Ou seja, eu vou ter uma sensibilidade muito grande na detecção, porque o potenciômetro, o princípio dele é o quê? É avaliar a resistência entre
esses íons. E eles, para você manter a sua capacidade iônica, né, você tem que ter uma agitação iônica controlada. Então, eu tenho fatores aqui que interferem diretamente na análise desses íons, né, que é principalmente temperatura. Tá? A temperatura é um fator fundamental e que vai interferir. Quanto maior a temperatura, maior a agitação iônica, portanto, eu vou ter uma alteração dessa minha análise dos íons. Quanto menor a temperatura, menor a agitação iônica, portanto, eu também vou ter uma alteração desses íons. Qual é o tipo de instrumento que a gente vai utilizar para aplicar potenciometria no laboratório de análises clínicas? A gente vai usar a tecnologia do EASY, que é o eletrodo seletivo, tá? Então, eu vou conseguir fazer essa análise pela seletividade do iodo. Cada íon desse tem um eletrodo específico para sua análise. Eu não consigo fazer, como no espectrofotômetro, usar um espectro para todo mundo. Não. Eu vou usar, no caso do EASY, no caso do potenciômetro no laboratório, um eletrodo para cada tipo de analito, tá bom? A partir disso, vamos resolver algumas perguntinhas aqui sobre esse assunto, sobre potenciometria. Com relação aos métodos analíticos de volumetria, gravimetria e potenciometria, julgue os itens a seguir. A potenciometria é especialmente útil em amostras coloridas ou turvas, de difícil detecção visual do ponto final. A gente consegue aqui, a banca quis confundir você. Porque quando ele traz para a gente amostras coloridas ou turbidez, você vai vir imediatamente com duas metodologias na cabeça. Ah, isso aqui é colorimetria. Isso daqui é turbidimetria. Eu não falei sobre isso, não estou falando isso nessa aula, mas a gente, né, vai ter no nosso curso para técnicos de laboratório, para análises clínicas, para nível superior, enfim. Na aula que eu falo sobre os métodos analíticos, eu trago justamente todas essas metodologias e a gente explica um pouco mais. Aqui é só para você entender o que metodologias são essas, tá? Então, vem assim na sua mente. Aí você fala o seguinte, ó, olha como é que tá o texto. A potenciometria é especialmente útil em amostras coloridas ou turvas de difícil detecção visual do ponto final. Ou seja, eu tenho um problema aqui de turbidez, de cor, é muito escuro. Como é que eu vou usar o espectrofotômetro sendo que está muito escuro? Vai passar luz aqui? Não vai, porque está muito escuro. Então, se eu tenho análise iônica, não vai ser mais fácil eu usar um potenciômetro para isso, sendo que, na verdade, eu quero fazer uma análise de íons, porque eu não vou usar a potenciometria para avaliar, por exemplo, glicose. Não tem como, porque a metodologia não é correspondente, não é por íons que a gente faz análise de glicose, por exemplo, tá? Então, quando ele trouxe desse jeito, realmente para te confundir, tá bom? Aqui a afirmativa está correta. Então tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhezinhos. Eu vi aqui uma certa maldade do CESP em cobrar nesse formato, induzindo você a esse pensamento de que a amostra colorida e turva, você já pensa logo no espectrofotômetro, tá bom? Eu acho que a intenção deles, inclusive, foi essa mesmo. Mas vamos para mais uma aqui para você entender. Para você entender o padrão, né, de resposta do CESP, tá? Acerca de eletrodos em membrana de vidro, que é justamente essa de eletrodo seletivo, tá? Que eu tô falando para você. Titulação potenciométrica e medida de condutividade, julgue os itens subsequentes. A condutividade elétrica é uma propriedade que depende da presença de íons dissolvidos em soluções iônicas, como ácidos, bases e sais, pois os íons permitem a passagem da corrente elétrica. Aqui, condutividade, ela vai ter um conceito um pouquinho diferente de potenciometria. Condutividade é justamente da resistência dos íons, tá? Que vai fazer a análise da resistividade. A medida da condutividade é afetada pela temperatura, geralmente decrescendo com o aumento da temperatura. Não, aqui ele não vai ter essa influência, onde a gente vai ter, não vai conseguir afetar
Que, na verdade, essa medida dessa condutividade é afetada pela temperatura decrescendo com aumento, não. Na verdade, ela aumenta junto com a temperatura, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a condutividade. Para fazer essas análises iônicas de uma forma geral, a gente tem uma influência muito direta da temperatura, tá bom? Continuando aqui no nosso material, vamos falar, cadê? Aqui, o gabarito errado. Vamos falar um pouquinho agora sobre eletroforese para a gente encerrar aqui a nossa aulinha, tá bom? Eletroforese é um tipo de metodologia analítica que nós vamos utilizar para separar soluções, para separar substâncias, tá? Moléculas. Como? A gente vai utilizar a corrente elétrica. Então, eu vou ter um eletrodo positivo de um lado, um eletrodo positivo do outro. Vou ligar e esses eletrodos, eles estão submersos numa cuba com uma solução tampão. Essa solução tampão, ela pode ser ácida, pode ser neutra, pode ser alcalina. Tudo vai depender do que você está investigando, do que você está quantificando, separando, identificando, ok? Beleza. Então, eu tenho a cuba eletroforética, eu tenho uma solução tampão, eu tenho esses dois eletrodos e tenho uma coisa chamada suporte. É no suporte onde a corrida das amostras acontece. Esse suporte, ele pode ser de diversos materiais, mas os mais comuns que a gente utiliza são géis de poliacrilamida e gel de agarose. O gel de poliacrilamida, ele é melhor que o gel de agarose, mas o gel de agarose ele é mais barato. E o gel de poliacrilamida você pode fazer em diferentes porosidades, tá? O que significa isso? Ora, se você... Porosidade é o tamanho do buraquinho por onde as moléculas vão atravessar, tá? Então, vamos aqui comigo no material para te mostrar o que eu estou querendo dizer, tá? Então, aqui eu mostro para você uma cuba eletroforética que pode ser utilizada para PCR, pode ser usada para proteínas, pode ser usada para lipoproteínas, para hemoglobina, né? Então, a gente vai ter várias aplicações dentro da bioquímica para a utilização da eletroforese. Então, a gente vai ter aqui um eletrodo negativo, um eletrodo positivo. As amostras a gente coloca próximas ao eletrodo negativo, porque geralmente as proteínas, elas têm uma carga elétrica mais negativa. Isso vai facilitar a migração dessas moléculas em direção ao eletrodo positivo, devido à sua carga elétrica. E aí o que acontece? Nessas amostras, né, aqui ó, a cuba eletroforética, aqui dentro onde está escrito reserva, eu tenho na verdade uma solução tampão que pode ser ácida, pode ser neutra, pode ser alcalina ou alcalina, depende do método da análise que você vai realizar, e o gel aqui, que é o suporte. Esses nomes todos podem cair para você na sua prova, tá? E aqui o suporte. Quando a gente liga a eletroforese, começa então a migração dessas moléculas, que vamos colocar das proteínas de um modo geral, independente se é lipoproteína, se é hemoglobina, proteína. Existe essa migração dessas moléculas. E a velocidade dessa migração vai depender de dois fatores importantes: do tamanho da molécula e da interação dela com esse gel, tá? Ou seja, e pela sua carga elétrica, lógico. Quanto mais negativa, mais rápida. Mas se ela for muito grande, ela vai ter uma dificuldade maior de atravessar esse gel. Porque o gel tem uma porosidade, que é por onde essa molécula tem que passar, tá? Marcou o tempo, desligou a eletroforese e a gente vai fazer, então, a leitura das bandas. Então, aqui a gente tem o quê? Os bandeamentos, que eu vou ter uma referência onde vai me dizer, olha, a banda que caiu aqui é X produto, né? Corresponde a tal proteína. Esse daqui é tal proteína, esse aqui é tal proteína. Então, por exemplo, aqui, ó, não tem essas duas proteínas aqui, né? Ó, tá vendo? Não tem essas duas. Essa outra aqui também não tem essa. Então, a partir desse bandeamento, dessa separação, ou seja, uma metodologia de separação molecular, é que a gente vai fazer a utilização, a análise, usando eletroforese, tá? Vamos resolver uma questãozinha aqui? Uma questãozinha que eu trago para vocês falando sobre, então, a eletroforese. A eletroforese bidimensional,
Cadê aqui? A eletroforese bidimensional consiste na aplicação de um campo elétrico, ok, para separação de macromoléculas, certo? Primeiramente, de acordo com o ponto isoelétrico, certo? E posteriormente por um volume molecular, certinho. Opa, não tá transmitido aí para você, né? Ó, eu gosto de ir resolvendo e já ir marcando, tá? Então aqui a alternativa tá certinha, é isso mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma. Tem mais uma sim. Acerca das técnicas laboratoriais utilizadas para análise de dosagens de substâncias, julgue os itens a seguir. A eletroforese utiliza uma coluna capilar, opa, isso aqui está me lembrando muito mais de cromatografia, que também é um método de separação, tá? Para a separação de polissacarídeos naturais de diferentes massas. Quando a gente não usa coluna capilar, a gente usa o quê? Um gel, que pode ser de poliacrilamida ou gel de agarose, tá? Então aqui o item está errado. Opa, não está projetando aí. O item então está errado, tá? Então, coluna capilar a gente usa na cromatografia e aqui, então esse item está completamente errado. Beleza? Cadê aqui? Fechou? Então, trouxe para você aqui 3 importantes metodologias analíticas e como esses conteúdos podem ser cobrados aí na sua prova, tá? E aí eu faço um convite para você. Se você tiver interesse em participar, em estudar um pouco mais sobre laboratório de análises clínicas, eu estou com um curso aberto na Hotmart, né? A gente tem aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para você ingressar no curso. Além das aulas teóricas, nós temos os encontros semanais. Todas as quartas-feiras, às 19h30, eu vou encontrar com os meus alunos por reunião aqui, né, no Google Meeting. As reuniões são gravadas e eu subo essas reuniões para a nossa plataforma para que o aluno consiga, então, acompanhar as nossas reuniões. Aí você fala, Carol, mas e as aulas teóricas? Eu não quero só os nossos encontros. Para isso, eu tenho na plataforma, eu disponibilizei para vocês lá, todas as nossas, por exemplo, aqui, lives de lançamento tem lá, né, falando sobre o curso. Eu coloquei um módulo especial de conhecimentos básicos para o concurso da Universidade de Brasília, onde lá eu coloco questões para você de todas as áreas do básico, com relatórios dos conteúdos mais cobrados nessas provas. E estou colocando lá para vocês também todo o conteúdo do edital, com aulas gravadas, ó, as aulas são curtinhas, né, ó, 20, 30 minutos, bem direto ao ponto, quais são as partes desse conteúdo que mais são cobrados na prova. Nós temos os módulos de hematologia, imuno, bioquímica, parasitologia, microbiologia, deixa eu aumentar aqui para você. Microbiologia, urinálise, biossegurança, ética profissional e um módulo extra de como se preparar para a prova. Além disso, antes ainda desses módulos, eu tenho o módulo 0, onde eu explico para você como é que você tem que estudar para a prova, né? Como é que você descobre a sua forma de estudar. Lá tem o plano de estudos que é completo, abrangendo aí toda a parte de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos para você seguir dentro do seu ritmo até o dia da prova, tá bom? Bem, então, eu fico por aqui. Se você gostou dessa aula, já comenta, curte, aperta o sininho aqui para você não perder as novas lives, os nossos eventos aqui no canal. Não deixe de participar. Entra na comunidade, o link também está aqui na descrição desse vídeo, junto com o link do curso, se você tiver interesse, e você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo a estudar junto com a gente, tá bom? Ó, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!